na hora do almoço, né? O que eu quero falar hoje aqui para vocês? Primeiro, meu nome é Sérgio. Todo momento vai estar meus contatos ali, tem meu e-mail, tem Twitter. Entre em contato aí, manda e-mail, a gente responde aí. Eu quero falar um pouquinho de uso de Python em sistemas embarcados, particularmente nessas duas plataformas que estão bem populares hoje aí. Por que isso? Muito se usa código em C pela performance, mas pela velocidade de desenvolvimento e pela praticidade do Python, a gente vai ver que é uma possibilidade muito legal você usar Python em sistemas embarcados, né? Então tem um pouquinho do que a gente vai abordar aí. Um pouquinho básico sobre eletrônica, GPIO, essas coisas assim. Um pouquinho também sobre o que eu faço. Aí eu vou falar sobre as duas placas, a diferença. Aí tem por que Python, né? A gente escolhe Python. Até a última palestra eu peguei o finalzinho aqui. Achei bem interessante o título. Dá para fazer tudo com Python, dá? Aí depois tem como usar os GPIOs e ele tem aquele danger várias vezes ali, porque o Murphy pode atuar bem nessa hora aí e a gente não conseguir fazer a demo que eu quero fazer aqui. Mas a gente vai tentar. E tem umas referências e aí por aí vai. Vamos lá então. Eu vou ficar no evento até o final, pessoal. Tem um stand no grupo de usuários do pessoal do Solisc, da Associação Catarinense de Software Livre. Quem quiser passar lá, eu vou estar com uns negócios ligados. Lá tem projeto em Arduino também. Então, o que eu faço? Quem sou eu aí? Tem um monte de sigla, vai ter um monte de certificação aí. Mas, na real, eu mexo com Linux desde 2003. Faz acho que 4 anos que eu palestro no FISLI, mais particularmente sobre virtualização. Mas tem uns 4 anos também que eu comecei a estudar sobre Linux embarcado. E comecei a fazer uns projetos legais com Linux embarcado e pela minha formação também em eletrônica, eu caí também nessa área. E aí desde dezembro eu tô na carreira solo aí, eu abri a minha empresa, chama VirtMasters, para tentar fazer projetos de tudo. Então, pagou, nós faz. É mais ou menos essa. Mas o meu foco que eu queria dar é com virtualização open source em servidores e afins. Se eu não me engano, se esses slides já tá no meu site, ou se eu não pus ainda, eu vou pôr. Mas tem esse slide, tem slide de outras palestras do FISLI, tá lá no site do sioban.cc. Vamos lá, então. Bom, o que a gente precisa para, primeiramente, acionar o que é um GPIO? O GPIO, numa placa, a gente chama de tradução fiel, Generical Purpose I/O. Ela é uma entrada ou uma saída. Então, antes de falar isso aqui, eu acho que até eu inverti o slide. Como que a gente fazia um LED acender antigamente? Bem antigamente. Não tinha software. Eu não conseguia fazer assim, liga LED, desliga LED a hora que eu quisesse. Era assim, com componentes discretos. Esse circuito é bem interessante. Aquele circuito da ponta lá, minha mão não vai chegar lá. Ele é bem interessante porque se você... Esse circuito que usa... Sabe quando você passa naquelas portão de prédio e fica piscando 2 lâmpadas? É um circuito daquele lá que tem. É um capacitor que ativa um transistor como chave e vai ligar e desligar uma lâmpada. É isso que tem lá. Então era assim que você piscava LED antigamente. Só que só piscar LED não é legal. Aí criaram o CI, chamado 555. Quem mexeu com eletrônica aí, ele é famoso. Dá para fazer metrônomo... afinador, aí de acordo com a combinação de resistores mais aquele capacitor, você pisca o LED numa frequência. Então é assim que a gente piscava LED antigamente. Quando eu estudei eletrônica no Cefet, pisquei muito LED assim. Então tem alguns componentes envolvidos nessa brincadeira toda. Então tem resistores, capacitores, transistores. Aí já falei como fazer um LED piscar. Só que como foi evoluindo, a galera falou assim, vamos colocar um pouco de software. Assim, só o hardware está muito fácil. Tem que ter uns bugs, né, cara? Tem um negócio assim para você falar, pô, deu bug. E mais legal de dar bug embarcado é como você vai debugar, né? Aí tem um conceito de microcontroladores, que foi anteriormente aos microprocessadores. Então, o microcontrolador, tem um software que vai nele embarcado. Então, quem já viu o Arduino, eu não trouxe nenhum, tá lá.
o Arduino é um microcontrolador, só que ele tem um bootloader lá dentro dele. O que ele é? Um software específico para fazer alguma coisa. Você vai carregar dentro dele e vai fazer só aquilo. Um micro-ondas, quando você tecla aquelas teclinhas do seu micro-ondas, ali deve ter um microcontrolador com software lá dentro. Né? Até li um tweet, né? Não lembro quem postou na internet, falou em que mundo nós estamos que a televisão precisa de update de firmware. Então a sua televisão tem firmware. Se você prestar bem atenção, eu peguei na minha televisão lá no final no manual, tá assim, nota sobre software livre. Essa televisão usa kernel 2.6, então tem Linux embarcado nas televisões. Todas usam. Panasonic, Samsung, LG, tá lá, nota sobre software livre. Tem software lá dentro. Obviamente, se tem software alguém desenvolveu, vai ter bug, vai precisar de update de firmware. A partir daí, então, é software que liga ou desliga LED. Beleza, então assim, o hardware não fica tão complexo, mas tem um software atrás. Então, o que eu não resolvo em hardware, eu tenho que resolver em software. Legal. Como então que chegou ao Linux embarcado? Eu vou dar mais ou menos a base, eu pulei algumas etapas aí, mas com a evolução dos microprocessadores, dos microcontroladores, criou-se os microprocessadores. Então, o microcontrolador ele é a união de tudo. Ele tem processador, memória RAM, memória ROM, num único chip só. Num computador comum, você precisa dos 3 modelos. Você precisa do processador, você precisa da memória RAM e você precisa de uma storage para poder carregar. Então, o que eu preciso ter para ter um Linux embarcado? Eu preciso de 3 coisas, estão ali, ó, na penúltima linha ali. Ó. Eu preciso de um bootloader, que vai fazer o papel da BIOS. Eu preciso de um kernel, que vai reconhecer o seu hardware que está na plaquinha. E eu preciso de um rootfs, que é o seu Linux em si, que vai fazer tudo rodar. Né? O que caracteriza isso? A restrição em tamanho e espaço físico. Então eu tenho restrição de RAM, eu tenho restrição de ROM, eu tenho placas embarcadas lá. Eu trabalhei no Linux embarcado que tinha 4 MB de memória RAM. Não, tinha 16 MB de memória RAM e 4 MB de storage de memória ROM. Era isso. Quero colocar coisa mais dentro. Se vira, não vai caber. Você vai ter que fazer caber lá dentro. Então, um básico aí, já englobando tudo, o sistema Linux embarcado e um sistema embarcado. Um sistema embarcado ele é de propósito específico. Acionar um micro-ondas, cafeteira pode ter alguma coisa assim. Sei lá, cara. Celular, sistema embarcado. Hoje em dia, roteador D-Link, todos os roteadores da D-Link têm Linux embarcado. É um sistema embarcado de propósito específico. Tem um colega que trabalhou comigo, que hoje ele está na Austrália, trabalhando em sistemas de sinalização de trens na Austrália, roda Linux embarcado. Então, o que a gente usa um sistema embarcado de propósito específico. Aí entra a segunda etapa, com limitações. Tem isso em mente, com limitações. Não é um computador de bolso, não é um computadorzinho pequenininho, que legal, vou ligar na minha televisão. É embarcado, tá? E aí entra algumas coisas que eu não vou englobar aqui, mas eu quis tocar nesse assunto que eu lembrei. A Raspberry Pi é legal e não é legal. Por que é legal? Todo mundo pode ter, pode comprar $35, você pode ter uma na mão. Mas a galera está usando como computador de mão em casa. Vou ligar na minha televisão. E aí o cúmulo da galera fala assim, vou compilar um kernel. Abre a Raspberry Pi e compila dentro dela. Compila fora, faz um cross-compile, compila na sua máquina, o seu Core i5, Core i7, que você vai demorar 1 hora. Quanto na plaquinha você vai demorar 10 horas. A não ser que você queira relembrar como que é compilar um kernel no 486, né? Mas está aí. Então tem isso em mente. Restrição de RAM, tá? Memória RAM não é de... Como alguns programadores dizem, a memória é de graça, eu compro um pente e coloco lá no servidor. Aqui não dá para colocar memória RAM na plaquinha, né? Então beleza. Dito isso, se você tiver uma dúvida ou estiver indo muito rápido, pode levantar a mão e pedir para eu parar. Falar, respira, né? Então, beleza. Dito isso, eu vou apresentar 2 modelinhos das 2 plaquinhas que eu tenho ali. Eu tentei fazer algum negócio para ligar elas duas juntas. Espero que funcione e a gente consiga ver. Essa aqui é a Raspberry Pi. Ela foi o carro-chefe de todas as plaquinhas ARM-based no mercado. Por quê? Aquilo ali, ó, $35, cara. Para você ter um kit de desenvolvimento ARM na sua mão, antigamente você pagava R$1.000. Você não conseguia ter em casa, a não ser que você fosse rico. Ou se você trabalhar numa empresa que tinha o kit de ARM embarcado, você fala, olha que legal, tem um kit para desenvolver ARM e brincar com os GPIOs. Legal.
US$ 35, óbvio que vai entrar no Brasil, vai ter aquele custo amigável brasileiro, que você vai ter que pagar um impostinho básico. Eu comprei a minha por a placa, mais um case, mais... foi a placa e um case, mais o frete deu US$ 50. Em valores da época, dava em torno de R$ 100. Eu paguei mais R$ 70 de imposto, então eu tive que ter o custo Brasil, né? Para que inovar? A gente não precisa inovar, né, pessoal? Então vamos lá. Então beleza, o que é esse projeto? Esse projeto da Raspberry Pi é do dono da Broadcom. A Broadcom é uma fabricante de chips. E ele tem um chip lá, e tem todas as coisas. O legal dessas placas é um core. No mesmo chip tem um core que é o CPU, que é ARM, e tem um core que é o GPU de vídeo, que decodifica lá os seus Full HD em hardware. Legal. Aí entra, olha lá, 512 MB. Essa aqui é o Model B, 512 MB. A minha Model B que eu estou usando aqui é das primeiras Model B, ela tem 256 MB de memória. Você fala, é pouco? Não, não é pouco. Não é pouco. Dá para fazer bastante coisa. Aí entra algumas coisas que a Raspberry Pi ela é muito fácil de usar. Então você fala assim, eu quero iniciar em Linux embarcado. Te dou uma dica, Raspberry Pi. Agora, tenha em mente, ela tem limitações sérias enquanto a liberdade. Primeiro, o projeto é do dono da Broadcom. Ele não deixa você chegar lá e falar assim, eu quero comprar o seu chip agora e fazer uma plaquinha minha. Esquece, é dele. Ele, quando deu o boom dessa placa vender muito, ele liberou para a Samsung fabricar o chip. Mas você não consegue chegar lá e falar assim, me vende 1000 unidades do teu chip que eu quero fazer uma placa minha. Você não consegue comprar. Outra coisa ruim da Raspberry Pi, bootloader proprietário. Você não consegue brincar com o bootloader. E é uma parte bem legal de você poder brincar com ele. Na hora da BeagleBone eu vou tentar mostrar. Aí eu botei a última frase lá, então morra na mão da Broadcom. Tá? Ela é legal, é mais barata, mas tem em mente que ela a liberdade dela é limitada e você não pode brincar tanto. Uma outra limitação eu tenho um header de 26 pinos ali em cima. Ó. Aquilo ali são os GPIOs que eu posso usar. Lá dentro tá os GPIOs, tem porta serial, tem porta SPI. Então, eu só tenho aquela quantidade de pinos disponíveis. Se você quiser mais, não tem. Óbvio, tem expansor. Então, beleza. Essa aqui é a Raspberry Pi. Aí tá esses pinos ali. Ó. Então, eu tenho SPI, eu tenho serial, eu estou conectando ela na serial ali também, está usando serial. Então, veja que se eu usar aqui, ó, vamos supor, esses em rosa aqui, ó, são GPIOs da porta SPI, protocolo de comunicação. Se eu quiser usar no meu projeto a porta SPI para comunicar com outra placa, eu perco esses GPIOs. Eu não posso usar para outra coisa. Então, a alimentação dela está aí. Tá? Vamos lá para a gente chegar na parte legal que é o Python, que é o... Então aí tem a BeagleBone Black, a BeagleBone tem desde a BeagleBone 1 lá, que é a branquinha e tal. E essa aqui tem mais a cara mesmo de um sistema embarcado, que eu digo de raiz, digamos assim. Por quê? Primeiro, quem fabrica o chip ali no meio lá é a Texas Instruments. Esse chip, amplamente usado no mercado, tem documentação a rodo. E se você falar assim, quero fabricar a minha placa com esse chip, a Texas vai te dar todo o SDK, tudo que você quer na tua mão e falar assim, usa. É seu. Tá? Outra coisa legal, ela usa bootloader livre, U-Boot, para você fazer coisas interessantes como, eu quero que a minha placa boot e busque a atualização da rede. Você faz isso no U-Boot. Eu quero que a minha placa boot e se eu apertar um botãozinho, ela boota de um firmware, de um kernel ou de outro kernel. Tem duas imagens no mesmo SD card. Isso eu consigo fazer no U-Boot. Na Raspberry Pi, esqueça, porque você não tem o U-Boot. Aqui você tem o U-Boot. Outra coisa legal dessa placa, olha a quantidade de GPIO que ela tem. Né? E ela tem um negócio interessantíssimo. Eu não preciso usar cartão de memória para carregar meu Linux. Ela tem um cartão de memória de 2 GB interno. Eu booto direto da placa. Né? Então ela aí já ganha no processador. É 1 GHz contra 700 MHz. Ela tem 512, ela tem um MMC. E aí eu tenho várias configurações. Aí eu levanto uma questão que é atente à configuração da placa. Envolve um negócio mais avançado que talvez a gente possa abordar em outra palestra, que é recompilar o kernel dela para você poder usar 65 pinos ali, 65 GPIOs.
para você poder usar todos esses pinos como GPIOs mesmo. Ou eu quero usar como serial, ou uma outra coisa, e assim vai. Eu vejo ela mais legal. E ela, teoricamente, custa $45. $10 a mais. Óbvio, no custo Brasil, eu comprei, não lembro que loja eu comprei, foi aqui no Brasil, R$260 eu paguei na plaquinha. Mas todo mundo tem que ganhar o seu dinheiro aí, né? Vamos lá. E tem tudo isso de pino ali, ó. Ela já vem pré-configurada dessa forma. É assim que ela vem pré-configurada. LCD, beleza. Ok. Apresentei as duas placas. Todas têm rede, todas têm USB. Serial, para a gente fazer o debug, a gente vai usar ali. Beleza. Ela tem micro HDMI. Aquele micro que celular tem também. Eu não pus ali. HDMI, tá ali, ó. Header, micro HDMI. E a Beagle, ela tem o próprio projeto da Beagle tem uns negócios chamados capes. A exemplo do Arduino tem os shields, a BeagleBone tem um cape que você vai plugando em cima dela. Cape de LCD, cape de... Ela tem uma distribuição oficial da Beagle chamada Armstrong, que vem com ela já. Aqui no nosso teste eu estou usando, para não ter que compilar um Linux do zero, tá? Eu estou usando o Arch Linux, que é o mais básico e mais rápido que eu encontrei para os projetos de embarcado, sem ter que compilar meu próprio Linux. Eu estou usando aqui. Tá? Beleza. Como que eram os projetos para acionar, vamos supor, um exemplo prático disso aqui, ó. Vamos supor que eu queira ler um teclado, a exemplo desse cara aqui, depois eu vou talhar o webcam para a gente ver. Isso aqui, aqui tem uma caixinha com teclado, eu quero ler esse teclado, coluna e linha. Tá? Como eu vou ler esse teclado? Eu vou ter que acionar os GPIOs, aciono um, leio o outro, aciono um, leio o outro. Antigamente, a gente usava muito, né, e se usa ainda, embarcado C. Você vai ter que programar em C. Aloca a memória, desaloca a memória, perde ponteiro, e daí você está na mão do C. Legal, o C é performático? É performático. O C ocupa muito espaço? Não. Não ocupa RAM? Também não. Mas você tem que toda hora se ocupar em declarar o valor da variável, se conectou, não conectou, aloca a memória, é uma string, é um inteiro. Então, por que Python? Primeiro, desenvolvimento rápido. Você quer prototipar em Python? É muito fácil. Segundo, prototipação. Eu não coloquei ali, mas você herda tudo que o Python já tem. Eu quero conectar com um banco de dados SQLite. Já tem. Eu quero conectar Eu vou dar um exemplo de um projeto que eu fiz em 2 horas em casa. Eu moro em Florianópolis. Em julho do ano passado estava muito frio. Eu queria monitorar a temperatura da minha casa. Aí eu descobri que tem um sensor de temperatura que a Raspberry Pi já carrega de dentro dela e é um módulo de kernel. Eu tinha por acaso eu tinha esse sensor de temperatura, paguei acho que $4, liguei na minha placa e dando um cat lá no /proc, alguma coisa que eu não lembro agora, eu pegava a temperatura. Falei, legal, consigo ler a temperatura. Eu peguei em Python, li aquilo ali, tinha uma biblioteca pronta para conectar com um spreadsheet do Google e gerei um spreadsheet com timestamp, a temperatura. Timestamp, temperatura. Timestamp, temperatura. Ficou rodando acho que uns 2, 3 dias até um bug, óbvio, né? E a aplicação dá um crash lá e eu tenho que levantar ela de novo. Fiz em 2 horas isso aí. Por quê? Eu herdei tudo que já tinha da minha aplicação. Óbvio, eu não tive que escrever o driverzinho que comunicou com o sensor de temperatura. Mas se fosse isso aí, mais 1 hora estaria pronto. Por quê? Você pode pegar o driver escrito para Arduino e portar para Python. Eu fiz várias vezes isso aí. Né? Legal. Outra desvantagem de você usar o C é que toda hora você vai ter que escrever o seu código, compilar e jogar para a placa. Ou você vai ter que botar sua placa VNFS e rodar o código do rootfs VNFS. Tá? Aí, aquilo lá que eu já falei. Ó. Em C teríamos que preocupar com malloc, alloc, ponteiro, free e a memória limitada, você vai ter que alocar e desalocar, não pode deixar a memória sempre alocada lá. Né? Aí tem uma questão que fala, e o overhead? Tem overhead em Python? Vai ter?
a performance vai ser, digamos assim, você vai sentir diferença de performance? Eu creio que sente. Os mais puritanos lá vai querer, não, eu quero usar em C. Porém, a velocidade de desenvolvimento que você ganha é muito maior. E outra, se tem partes críticas do seu código que você precisa de C, o Python, como foi muito bem falado, você pode fazer uma lib em C e usar o Python. Um exemplo disso, eu conversei com um pessoal num curso que eu fiz, eles estavam usando a biblioteca da Broadcom para acionar o Raspberry Pi. A biblioteca da Broadcom é a mais rápida que tem para você acionar os GPIOs. Eles fizeram uma biblioteca em C para acionar via biblioteca da Broadcom e exportaram isso em Python. Então todo o código deles, a inteligência estava em Python. A parte crítica, em C. Muito simples. Tá? Legal. O que a gente precisa para usar? Então, a mágica toda que eu quero mostrar para vocês, se o Murphy deixar aqui, é que com o mesmo código, mudando apenas os nomes das portas, eu consigo usar o mesmo código nas duas placas. Por quê? A mágica toda está nessas duas bibliotecas lá. A biblioteca oficial da Raspberry Pi é a RPGPIO, que está na 055, está lá o sitezinho dela. E a Adafruit, quem não conhece a Adafruit pode conhecer, os caras são muito feras, eles escrevem exemplos de Arduino, de Raspberry Pi, de BeagleBone. Eles escreveram uma biblioteca para BeagleBone no mesmo molde e no mesmo modelo da biblioteca da Raspberry Pi, em Python. Então, a mágica está aí. O pulo do gato está aí. Tá? Óbvio, se eu não tivesse essa biblioteca, eu teria que fazer algo similar. Eu conseguiria usar Python ainda? Conseguiria. Mas não ia conseguir essa portabilidade que eu tenho hoje, tão simples. Tá? Aí entra como você escreve a aplicação. Deixa eu ver aqui o que tenho mais. Tá ali a aplicação. Aí em cima ali está a aplicação usando o Raspberry Pi. Então, olha lá, eu peguei um pino 18 ali, falei assim, olha, é saída. E tá falso ali, eu desliguei o pino. Se eu podia desligar, esperar um segundo, liga de novo. Aí o LED vai estar piscando, em software. Só isso. Só liguei o LED numa porta, um resistor, tem que tomar cuidado, aquela coisa toda que vem no hardware. Para quem for se aventurar a mexer, não queime a sua placa. A BeagleBone no Raspberry Pi é 3 volts.3. Se ligar 5, pode comprar outra, tá? Não tem proteção nenhuma na placa. Então, quero ligar um relé, corrente também. Ela drena acho que 50 mA. Põe um driverzinho de corrente, põe um optoacoplador. Então, algumas coisinhas que a gente tem que se preocupar. Veja embaixo ali, ó, o mesmo código na BeagleBone. É o mesmo código. O que mudou? Ali eu só esqueci aqui, ó. Se eu usar false ou true aqui, ó. False é desligado, true é ligado, high e low é a mesma coisa. Mas eu podia usar o mesmo código mudando somente a biblioteca que eu carrego e o nome da porta. Simples, rápido, sem dor nenhuma. É assim que funciona. Tá? Com isso... vai doer agora. Agora vai doer. Eu vou tentar mostrar como que a gente pode usar isso aqui. Primeiro, tá? Eu espero que não dê problema. Tá funcionando aqui? Beleza. Vamos lá. Primeiro, você tem que se preocupar com como que você vai construir sua aplicação. Eu vou mostrar um código antes da gente começar aqui. Deixa eu só abrir ele aqui. Eu fiz essa caixinha que eu mostrei aqui para vocês. É um analisador. Eu fiz, tá tudo em Python, tá no GitHub lá. No final vai ter o endereço do meu GitHub. É um analisador de tráfego de rede. Usando Python e lendo esse teclado e mostrando os dados nesse display. É um display padrão Nokia 5110, 3110, que sem querer fazer propaganda, mas já fazendo, você compra por $5 no Deal Extreme. Tá? Onde eu acho que esse aqui veio, né? Assim, legal. O que eu fiz aqui? Eu vou aumentar aqui meu terminal para vocês verem melhor. Esse cara aqui, ó, óbvio que depois que a gente vai programando, a gente aprende bem mais, né? Mas tudo bem. Eu criei umas pastinhas, depois aprendi a fazer esses negócios direito, mas pode ver que tem um arquivo para cada coisa, que nem, ó, para ler o teclado, keypad, keypad.py. Eu informo qual que é os pinos que estão ligados às colunas, depois das linhas, e crio um dicionário dizendo qual tecla foi apertada. E aí eu seto o GPIO, eu
Aí eu leio, tem uma função de ler, ó. Como que ele vai ler? Ele tem que setar uma coluna ou uma linha. Que ele faz o quê? Uma coluna. Ele seta uma coluna como 1 e lê todas as linhas. Qual que foi apertado? É essa a rotina. O que eu quero mostrar aqui, ó, que isso aqui não muda. O que eu vou mudar aqui é o seguinte, eu quero portar esse código, está funcionando na Raspberry Pi, eu quero portar esse código para BeagleBone. Eu tenho que mudar aqui essa lib que eu carrego e os pinos que eu vou mexer. Só. Por quê? Porque a biblioteca é compatível e porque eu não tenho que mexer na aplicação inteira. Eu fiz ela modular da forma que eu consigo portar isso aqui. E também tem esse cara aqui, ó, o LCD, que é um controlador de LCD. Esse LCD aí, ele usa protocolo SPI, porém, é um SPI fajuto. Ele não usa o SPI por inteiro, então você tem que fazer um SPI na mão lá, fazendo bit bang lá, subir e descer o bit. Eu peguei, nós vamos ver no exemplo aqui, eu peguei esse código que está aqui, limpei ele um pouco, porque aqui tem configuração, e fiz acionar o mesmo LCD, que deve estar aqui em algum lugar, ou eu não trouxe, eu esqueci, nas duas placas, mas eu mostro o código. Quem quiser ver funcionando, acho que eu esqueci lá na minha mesa, mas tudo bem. Mancada minha, sorry. E eu mudo somente o código somente a biblioteca e o endereço dos GPIOs. Aqui o interessante que eu peguei aqui, ó, P-Logo. Tem um logo da Raspberry Pi que ele vai ligar e desligar. Isso aqui é um bitmap. Bitmap lá, um BMP, que você carrega aqui dentro e ele escreve no LCD. Dá pra gente ligar ele depois ali pra gente ver. Então a ideia é, construa modular, da forma que eu quero mexer, eu mexo só naquele cara lá. Então vamos tentar fazer aquilo que eu tenho medo. Legal. O login da Raspberry Pi está aqui. Eu vou tentar carregar a câmera aqui, ó. Tá vendo? Tem um LED aqui, ó. Esse LED, para vocês verem ali, é um LEDzinho bicolor. Vamos colocar no LED certo, né? É um LEDzinho bicolor. Ele está ligado num GPIO da Raspberry Pi. Como ele tem duas cores, uma em cada porta, tá? Então eu vou abrir o código aqui. Vamos lá. Tem um LED.py. Veja aqui, ó. Aqui eu fiz um negócio bem simples. Ele tenta carregar a biblioteca da Raspberry Pi, se não conseguir, ele tenta carregar a da BeagleBone. Então, se eu rodar esse mesmo código em qualquer placa, ele funciona. Então, ele tenta carregar da Raspberry Pi. Aqui tem umas coisas que são específicas da Raspberry Pi, da biblioteca, que é esse warning e o mode. E aqui o pino que está ligado, ó. 1823, aqui muda que é P930 e P927. Daqui para baixo é comum. Como que eu vou ligar, como que vai rodar, Aqui é Python. Só. Tá? E isso vale para qualquer código. Se eu executar esse cara aqui... Opa. O LED, nós vamos ver que o meu LED vai começar a piscar. Olha lá. Vermelho, verde, vermelho, verde. A velocidade da webcam não ajuda muito, né? Parece que eu estou ligando uma lâmpada incandescente aí, né? Não é um LED mesmo. Legal. Eu estava tentando logar na BeagleBone, tá? Vamos ver se eu consigo. Como que eu fiz isso aqui, ó? Eu setei que eu tenho green LED, red LED. Primeiro eu falo, ó, os dois são saídas. E ligo ele, espero meio segundo, desligo o vermelho. Ligo o verde, espero meio segundo, desligo o verde. Espero meio segundo e mostro na tela teste. Pronto. Isso aqui é Python. Daqui para cá, como a biblioteca é igual, eu não mexo em nada. Tá? O LCD eu trouxe, para a nossa alegria. O LCD vai ser a mesma coisa. Então, o mesmo LCD, esse carinha aqui, ó. Vamos ver se dá para vocês verem. Aí, ó. LCD. Se ver aqui em cima, ó, tá lá, Nokia 5110. Olha lá, Nokia 5110. Eu comprei ele assim. Aí eu fiz na minha placa ali um conectorzinho ali, ó. E eu liguei nos GPIOs correspondentes desse LCD. Eu descobri depois que eu fui tentar fazer ele ligar, que ele está com um mau contato. Ele estava numa caixa soterrado e eu resgatei ele lá. Tá? Então se ele não funcionar, nós vamos ter que fazer um jeitinho para fazer funcionar. Primeiro eu vou mostrar o código. Veja aqui, ó. Legal. É o mesmo código que eu peguei. Se tiver pequeno, dá para chegar aí? Tá.
Aquele código que eu mostrei para vocês, que está rodando nesse projeto aqui, que eu fiz primeiro para Raspberry Pi, eu peguei e só mudei. Eu vou falar o que eu mudei para vocês. Eu tirei, tinha umas linhas ele salvava a configuração, eu tirei. E eu mudei isso aqui, ó, a forma que importar. Então ele tenta importar Raspberry Pi ou BeagleBone e mudei o endereço. Quer ver o endereço do LED? Que é no setup, no meu init da minha função, que eu vou achar agora. Agora. Aqui, ó. Então eu vejo, ó, se a minha biblioteca tem como nome Adafruit, ele vai carregar essas portas. Se não, ele vai carregar as portas comum da Raspberry Pi. Só isso. Com essa mudança, e pela biblioteca ser compatível, eu consigo fazer ele funcionar. Agora, se ele vai funcionar, já é outra história, né? Nós vamos tentar agora. LCD. Vamos ver. Legal, não está funcionando. Vou fazer ele funcionar. Peraí. Acho que dá pra pelo menos mostrar para vocês. Peraí. Vamos lá, momento de tensão. Ele vai, eu vou ligar lá, ele vai... não funcionou. Ele está com um mau contato. Era para aparecer o logo que está tentando aparecer aí. Ó. Olha lá. Olha o logo da Raspberry Pi. Bem fraquinho, tá? Aqui. Assim tá melhor. Olha lá. Apareceu o logo, mas é que eu não vou conseguir mostrar a câmera e o meu ao mesmo tempo. Ou vou conseguir, peraí. Aí, hein? Esses riscos aí é o mau contato do LCD. Mas o que ele faz? Ele ligou e inverteu o fundo, ficou piscando inversão de fundo e printou isso aqui. Isso aqui é aquele código que eu mostrei lá, que é um código é um BMP. Ele carregou lá e eu carreguei de dentro do Python. O Python poderia ler um BMP de um arquivo? Poderia. Você pode fazer um BMP nesse tamanho, é 84 por 48 pixels. E você, com uma biblioteca, aí que entra a vantagem de você usar Python. O Python consegue ler BMP. Você pode ler direto de um arquivo e mostrar no seu LCD. Fechou. Agora vamos para a parte complicada. Eu quero mostrar a mesma coisa na outra placa. Quando a gente foi começar aqui, não estava funcionando a minha serial. Nós vamos torcer para a minha serial funcionar. Tá bom? Vamos lá. Aí. Olha que legal isso aqui, ó. Esse aqui é o U-Boot. Já botou agora, né? Mas esse cara aí tá botando o kernel da plaquinha. Tá o Arch Linux aqui. Beleza. Esse cara aqui vai me entregar o meu prompt de login. Aí entra o que eu te falei. O U-Boot, é que a gente não conseguiu ver o U-Boot inteiro, mas o U-Boot eu consigo mudar, fazer ele carregar 2 Linux diferentes, fazer carregar uma coisa interessante. No cartão da Raspberry Pi eu preciso ter partições. No U-Boot eu posso pegar e gravar em RAW lá. Mandar gravar a imagem em RAW, o cara vai pegar o cartão, vai falar, não tem nada nesse cartão. Mas tem o sistema operacional lá dentro. Isso que é legal, você poder ter acesso ao bootloader, tá? Então vamos lá. Beleza? Essa aqui é a BeagleBone. Tá? Só para vocês... opa. Legal. Sempre acontece. CPU Info. Olha lá. É um ARM7. Estou logado na BeagleBone. Ok? Generic. Outra coisa legal da BeagleBone é que eu consigo usar... tem uma aliança chamada Linaro. É um trabalho em conjunto de várias empresas para fazer o Linux rodar muito bem em sistemas ARM. Plataforma ARM. Então eu pego o SDK da Linaro, eu consigo compilar para BeagleBone tranquilo. Tá? Então eu estou nessa placa aqui. Eu tenho o mesmo código que eu tinha na outra, eu tenho aqui, ó. E tem o LED aqui, ó. LED, tá vendo? Ele só vai fazer o seguinte, ele vai tentar carregar o da Raspberry Pi, não vai conseguir, e vai carregar o da BeagleBone aqui embaixo. E nós vamos torcer para ele funcionar. 1, 2, vamos lá. E o LED vai piscar. Aí, coisa linda. É assim. Obrigado. Funcionou. Legal.
o mesmo código em duas placas diferentes. Tá? Essa que foi a intenção. O LCD, se ele funcionar agora, nós vamos mostrar o logo da Raspberry Pi na BeagleBone, né? É quase um insulto, mas nós vamos fazer isso aí. Vamos lá. Python 2. Só vou ver se está funcionando. Aí, ó. Aí dá para mostrar já. Vamos lá. Dá para mostrar. Vou pegar a mão aqui. Opa. A câmera não é meu forte, né? Ainda bem que eu não sou cameraman. Olha lá. Ele demora para limpar. Isso aí é por causa da velocidade da biblioteca. Piscou e desligou. O mesmo código. Vou abrir o código para vocês verem que eu não estou mentindo. Não estou mentindo. É o mesmo código, tá? O mesmo código que a gente tinha rodado lá na Raspberry Pi, eu rodei na Beagle. Legal, agora é Python. Tá? O que tinha aqui a mais? Que era o código que eu estava mostrando para vocês do outro, ó, lá que eu abri. No código do LCD, aí... Aonde? Calma aí que eu vou achar. Tá aqui. Não. Tá aqui. Vou achar de novo. Tá aqui no root que eu tô... Desculpa. Nesse código aqui, ó, tem uma biblioteca do Python chamada PyCo. O PyCo, ele salva dicionário do Python em arquivo. Aí eu precisava salvar a configuração de contraste e de backlight da minha placa em um arquivo de configuração. Aí o que eu fiz? Usei o PyCo. Então eu herdei o que já tinha do Python para fazer coisa legal. Eu salvei em arquivo de configuração? Salvei. Poderia salvar numa base de dados? Podia usar um SQLite, por exemplo. Podia salvar. Daqui, eu poderia conectar num servidor externo, baixar um negócio e quitar a configuração da minha placa? Poderia. Por quê? Já está pronto no Python. Óbvio, você vai falar, em C tem o socket que eu posso usar? Posso. Mas é muito mais rápido você desenvolver isso em Python. Muito mais rápido. Tá? Então, essa foi... Ainda bem que deu certo de eu mostrar isso para vocês. Tá? O que eu fiz aqui, só pra gente ter, só para você, eu fiz uma plaquinha só para ligar tudo junto aqui, ó. Não sei se vai dar pra galera ver. Depois pode vir aqui que eu mostro no meio do evento. Eu fiz uma placa para ligar tudo junto, precisa de uma fonte só, tem uma fonte só, é só para isso. Tá alimentando pelos pinos, nada demais. Tá. Então, só pra gente continuar e depois vai ter, ainda bem que o demo funcionou. Legal. Aí tem umas dicas, o caminho das pedras para vocês. Tem uma biblioteca chamada WiringP, que essa biblioteca ela tenta implementar aquilo que você usa no Arduino. Então você vai usar isso no Arduino. Sabe a linguagem de programação do Arduino, lá o Wiring, ele tenta implementar no Python. É a biblioteca Wiring que você usa dentro da Raspberry Pi, mas eu tive sérios problemas de usar ela para fazer tipo driverzinho do teclado, para ler as teclas aqui. Eu tive sérios problemas para usar, então ela não funciona. Para mim ela não funcionou. A biblioteca default funciona bem. Tá? Pesquise. Alguém já fez o que você quer fazer. Tá? E uma dica bem interessante foi o que eu fiz com esse display. Esse display não tinha biblioteca em Python pronta. Não tinha. Legal. Tinha uma biblioteca pronta para Arduino. Eu fui lá, li como funcionava o Arduino e portei para Python. Fiz funcionar em Python. Uma vez que eu portei para Python, eu posso fazer ela funcionar na BeagleBone, na Raspberry Pi, numa outra placa que tenha alguma biblioteca, digamos, compatível. Tá? Então procure. No Arduino, a biblioteca de Arduino vai te ajudar muito, 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 muito. Alguém já fez o que você quer fazer. Tá? Certeza. Isso eu tenho muita certeza. Legal. Para a gente concluir aí, depois eu vou abrir para as perguntas. Usar Python embarcado é viável? Eu acho que é. Tá? Tem gente que usa Java, meu. Então, tá? Então, usar Python é na fichinha, tá? Óbvio, depende do que você quer. Depende, tá? Tanto é que, quando o Android começou, só podia programar em Java. Depois ele criou a nativo. Pela facilidade que você tem de colocar coisas críticas e de alta performance em C e carregar dentro do Python, eu acho que o Python é viável, tá?
E pelo advento dessas plaquinhas que ela tem memória e processador, digamos, não tão limitados, né? E se você olhar, o primeiro embarcado que eu trabalhei com Linux era um ARM 40 MHz com 16 MB de RAM, então era bem limitado, né? Hoje em dia, rodar Python lá dentro era um absurdo, então você tinha que rodar tudo em C. Agora, hoje, não é tão absurdo você rodar Python dentro de uma plaquinha dessa aqui, né? Mas eu acho que é viável. Por quê? Torna mais rápido, né? E a curva de aprendizagem em Python e C, absurdamente, Python ganha muito, muito, muito. Óbvio que quem nunca programou vai sentir falta de fechar, abrir o contexto do if e fechar o contexto do if. Python, a primeira vez que eu olhei, eu falei, cara, quem foi que inventou isso? Mas depois que tu vê o seu código fica indentado e bonito e readable, né? Você consegue ler o seu código e muito menos prolixo, né? Um Hello World em Java é 89 linhas, em Python é 2, né? Então, mais ou menos assim. Ok. Desculpe o language fight aí, tá? Não quero ferir os sentimentos de linguagem de programação de ninguém. Sem necessidade de compilação. Aí a gente pode focar mais no que a gente quer fazer, né? O que eu queria fazer aqui? Esse cara aqui, eu usei o Python com uma biblioteca chamada libpcap, que ela é em C. Tem um wrapper direto para Python para capturar os pacotes de rede. Eu queria fazer isso. Não queria perder tempo de ficar controlando o botão. Eu fiz o driver para isso, mas de carregar, não sei o que lá. O meu intuito nesse projeto era fazer isso, era capturar pacotes de rede. E eu fui fazer o que eu queria fazer. Então eu pude focar melhor na minha aplicação, porque não tive que me preocupar com outras coisas, né? E aí, como eu já falei, e eu reitero aqui, a gente agrega tudo que o Python já te dá. Suporte, no meu caso, eu usei o PyCon, usei libpcap, SQLite, Socket. Você pode levantar um servidor web e aí por diante, e vai. E o que o Python te dá, você herda. É isso. Tá? Então, hoje em dia, quando eu vou fazer algum projeto, eu faço em Python. Tá? Não porque é a melhor linguagem, desculpa. Mas a melhor é aquela que você sabe usar. Mas assim, pela facilidade. Ok, tem lugares que você vai precisar usar C? Vai. Apela para o C, tá? Os links de referência, pessoal. O meu GitHub, eu não pus esses códigos de exemplo lá, mas quem me pedir eu posso passar. Por e-mail eu posso passar, ou posso pôr no GitHub também. Ok. Tem o código desse projeto que eu não vou conseguir ligar agora, mas depois eu vou estar ligando lá no stand do Solisk, ali no grupo de usuários, para a galera que quiser conversar um pouco. Tem esse segundo link, é muito interessante, é um link, o pessoal fez um benchmark de qual a biblioteca mais rápida para acionar os GPIOs da Raspberry Pi. Tá? Aí tem Get Starting, tem Raspberry Pi, tem BeagleBone, tem um outro link que eu esqueci de pôr aqui, que é o 101 Bone, se eu não me engano, que é um link bem interessante, explica todo o core da BeagleBone, como ela usa, como que é, as possibilidades de configuração de pinos, ela é um pouquinho mais complexa, tá? Pessoal, alguma dúvida? Nenhuma? Todas? Nenhuma? Todos os meus contatos estão aí. Quem quiser conversar comigo, estou à disposição. Vou estar até sábado no evento aí. Muito obrigado. Opa, tem uma pergunta lá. Eu não fiz outro teste senão o root, tá? Eu acho que porque ele precisa usar algumas coisas de kernel. Eu não tenho certeza, tá? Então eu não saberia te informar. Eu usei como root. Pelo menos aqui está como root. No projeto. E aqui no teste que eu fiz como root. Sinceramente, eu não fiz teste com não root. Mas a gente pode testar depois lá. A gente pode ir lá e eu posso testar. Até uma curiosidade que me veio agora. Eu nunca testei. É grande. O que eu indico hoje em dia, tá? Algumas pessoas perguntam. Eu indico assim, quer começar a aprender, nunca viu eletrônica na vida. Compra um Arduino e use o Arduino. Por quê? O Arduino é mais barato, você compra na China por $10 lá. E se queimar um Arduino é $10. Né? O custo de aprendizagem é menor. E o Arduino para queimar, por ele ser uma plataforma de microcontrolador, ele é mais difícil. Tá? Legal, aprendeu eletrônica, sabe como funciona, aí você quer partir para um mundo de Linux embarcado. Se você não tem nenhuma placa, eu te oriento a comprar direto a BeagleBone.
né? Não comprar Raspberry Pi, porque você vai ter o mesmo que você tem na Raspberry Pi, mas com possibilidades maiores se você quiser dar um passo adiante. Foi o meu caso, eu tenho duas Raspberry Pi aqui e eu queria brincar com o bootloader. Eu falei, não dá como brincar com o bootloader, eu vou comprar uma BeagleBone. E aí eu comprei uma BeagleBone. Então, quando você quer aprender do sistema mais e quiser ir dar um passo seguinte, você vai faltar coisa que a Raspberry Pi não vai te dar. Então você não tem nenhuma placa, não sei nada de eletrônica, começa no Arduino e já parte para uma BeagleBone. Ou outro projeto, desculpa, tem um outro projeto chamado CubeBoard, que é com um processador mais barato. Que é um processador da Allwinner, é uma empresa chinesa que está fabricando processadores ARM no mercado, então os chineses vêm para quebrar a perna de qualquer um. CubeBoard, então é barato. Tipo, comparação, é uma placa que tem muito mais coisas do que a Beagle e está na faixa de $60. Com a Cube não, eu tive experiência com a Raspberry Pi, com a Beagle e com a Wandboard. Eu estava fazendo um teste na outra empresa que eu trabalhava lá. A Raspberry Pi eu vi que ela tem umas limitações de você não usar um cartão de memória muito rápido. A hora que ele vai fazer o commit do sistema de arquivos no cartão, ele dá um MMC timeout, não fica gravando e morre lá. Já tive problemas com isso já. E principalmente quando você usa overclock nela. Então eu vi isso aí, ela também é instável. Outra coisa que torna ela instável, porque quem faz os drivers dela é a própria Broadcom. Então tem muita coisa. Há pouco tempo ela abriu um pedaço de especificação da GPU dela. Ela está tentando ser mais open source, mas ela esbarra nos drivers dela, nas algumas especificações que ela não abre, e no bootloader. O meu já quebrou. Ela caiu no chão com o cartão e o cartão quebrou, assim. Quebrou o slot do cartão. Então, aí ela ganha, a Beagle ganha porque tem um cartão de 2 GB nela e você pode colocar um micro SD fora, que o custo disso aí é a mesma coisa, né? Então, dos testes que eu fiz, a Raspberry Pi foi instável somente nisso. E ela tem problemas sérios na USB. Tem perda de pacote. Se você olhar lá no GitHub do kernel da Raspberry Pi, tem uma thread aberta lá falando de perda de pacote da USB. E eu fui fazer um projeto usando Bluetooth na USB. Quando você abria um link de áudio, dava kernel panic e ela rebutava. E aí, investigando melhor, tem a ver com isso. Só que está lá aberto. Eles falam assim, é um problema do chip, não temos previsão de resolver, não vamos resolver. Está lá aberto lá. Tem uma issue aberta sobre isso. E tem uma issue que eu abri sobre Bluetooth dando kernel panic lá dentro também. Então, aí eu descobri que é um problema do kernel também. Tem a ver, o Bluetooth é do kernel main lá também. Mas tudo bem. Então, o que eu posso te falar é o seguinte. Ela é instável em alguns pontos. Do que eu precisei usar, está bem instável aqui nesse projeto que eu estou usando ela aqui. Tanto é que eu só tinha ela, usei ela, está funcionando. Então, lá primeiro. Não te ouvi, desculpe. Você pode, você conseguir subsídio, o Arduino tem muito desses projetos. Eu sigo o Twitter da Raspberry Pi oficial, eles têm, lá fora ele tem uns, é muito forte isso, eles ensinam crianças de 12 anos a programar com a Raspberry Pi. Então, tem isso lá fora. Por quê? Vai comprar $35, né? Tem gente fazendo cluster com a Raspberry Pi, então... tem data center rodando já nos Estados Unidos só com ARM. Então, assim, lá fora é mais barato. Então, assim, você juntar $350 e comprar 10 placas e fazer um laboratório de inclusão digital, pô, $350, está ganhando em dólar. Eu paguei R$ 170, tudo bem que é uma conversão esdrúxula, mas nenhuma placa. Se juntar $350, até você do seu bolso, você monta um laboratório, né, cara? Vai que você gaste... $400 com cartão de memória. Então, para montar é simples, né? Não é tão caro. Sim. Uhum.
Então, o que eu estava fazendo, eu tive esse mesmo problema nesse projeto aqui. Eu quero fazer o quê? Eu chegar na rede aqui, vamos supor, num data center. Eu quero medir o tráfego que está passando no data center. Ou num switch. Vamos supor que nessa sala tivesse switch com 48 pessoas plugadas no switch. Eu quero medir o tráfego aqui. Eu queria desplugar o cabo do uplink, ligar no meu dispositivo e plugar o uplink nele. Então, ele faria uma bridge. Solução simples, eu não achei nenhuma. Se não, essa que você usou de dispositivos USB. A única outra solução que eu achei que não é tão bonita é usar um switch externo e usando o via LSPI ou ligar direto no Mac. Mas aí, como eu tinha acesso na outra empresa que eu trabalhava, eles tinham um dispositivo que é um switch externo com 3 portas. Eu peguei o switch externo de 3 portas, liguei um cabo aqui, os outros 2 cabos eu deixei separado e tagueei, eu criei o VLAN. Então eu uso uma porta só com o VLAN. Óbvio, o throughput ficou comprometido porque o input e o out ficam na mesma placa. Então, o teu throughput vai ficar comprometido. O que você tem que fazer? Você vai ter que estudar alguma forma de usar ele não tem outro PHY. Aí você vai ter que partir por baixo nível de hardware mesmo lá para te salvar nesse caso aí. Então, o problema dessas placas é que o PHY, o MAC que vem dentro dela já está ligado à sua única interface de rede. Você tem que ter um processador que tem 2 PHYs. Se eu não me engano, tá? Eu posso estar enganado, o Andboard ela é configurável. E você pode escolher assim, ó, ao invés de 8 watts, eu quero ter a minha rede e outra rede. Você configura a saída. Se eu não me engano, porque o do processador é o IMX6. Se eu não me engano, eu estava estudando isso, tá? Não tenho certeza, posso ter confundido com outra placa, mas tem um processador desses que eu estava lendo que era assim, tá? Pessoal, o tempo acabou. Obrigado porque vocês vieram. Eu vou estar no stand do Solis, quem quiser passar lá e falar comigo, eu vou estar lá. Muito obrigado, pessoal.